Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é especial, é uma aqui fala com a minha mamãe querida, que tá aqui comigo hoje. Fiz a make nela e espero que vocês gostem. Mas antes de começar o passo a passo, vou pedir pra vocês deixarem o meu like, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e chega de falar e vamos lá, né? Bora! Comecei aplicando o primer em todo o rosto da minha mãe. Ela já tava com a pele limpa e hidratada. Então, eu apliquei em todo o rosto. E logo depois do primer, já vim com a base escolhida é essa da Bella Ode, da linha Aqua-Me número 2. E ela é uma base de média cobertura. Eu queria que fosse uma base mais líquida, com uma textura líquida. Porém, não tinha nenhuma que fosse no tom de pele da mãe, e essa foi a que deu mais certo. Então, eu apliquei em todo o rosto dela. No fim, ela se comportou muito bem, a base, ela ficou muito bem na pele dela. Então, eu espalhei em todo o rosto, puxando sempre pro pescoço, para igualar com a pele. E apliquei com um pincel, dando sempre batidinhas. Como a mãe tem a pele já, uma pele mais madura, tem algumas linhas de expressão, eu optei por não utilizar o corretivo. Então, eu reapliquei a base na região dos olhos, abaixo na parte das olheiras, para fazer o papel do corretivo. Então, eu espalhei bem com o pincel, esfumando bastante essa região. Logo depois de aplicar a base, com uma esponja umedecida, eu dei batidinhas, apenas para assentar a base na pele. Então, eu dei prioridade nas regiões onde tem mais linhas de expressão, mas fiz também em todo o rosto. Após a base, então, eu fiz o contorno do rosto da mãe, utilizei o Photoshop número 1. Então, eu comecei fazendo contorno nas laterais do rosto, na parte das maçãs do rosto. Contornei também a parte inferior, o maxilar. Na papada também, a papadinha, deu pra dar uma escondida nela. E também na testa. Então, na testa foi só um pouquinho, só mais a sujeirinha do pincel mesmo. Só pra fazer o contorno e devolver o contorno do rosto. Para o pó, eu apliquei o pó compacto da Cover Mais, na cor claro 2. Então, eu apliquei em todo o rosto com pincel de pó, para selar toda essa base. Para a correção das sobrancelhas, eu escolhi o lápis de sobrancelha da Bella Ode, na cor número 3. Tive um pouquinho de dificuldade para fazer a correção da sobrancelha da mãe, porque ela tem uma sobrancelha um pouco falhada e elas são um pouco diferentes uma da outra. Então, a correção deu um pouco de trabalho, mas consegui corrigir e deixá-las iguais. Depois eu apliquei um pó solto na região abaixo dos olhos, para poder começar a fazer os olhos. Utilizei essa paleta de sombras da Bella Ode e comecei com um marronzinho bem claro, apenas com uma cor de transição mesmo, para fazer o fundo. Então, eu apliquei em toda a pálpebra móvel, subindo um pouco para o côncavo. Depois, eu peguei esse tom de marrom mais escuro e apliquei no cantinho externo, subindo para o côncavo. Como a mãe tem um olho com a pálpebra um pouco gordinha, então eu tive que criar um côncavo para ela. Então, eu subi mais com essa sombra, mais próxima da sobrancelha. Escolhi esse tom de rosa, que é um tom mais cintilante, e apliquei em toda a pálpebra móvel, sempre com batidinhas para depositar o produto. Espalhei por toda a pálpebra e depois, com um pincel de esfumar limpo, sem produto, esfumei entre a sombra rosa com a marrom. Depois reapliquei, voltei reaplicando a marrom, porque eu tinha subido muito com a rosa para a sobrancelha. Então, reapliquei e esfumei tudo.
Depois só limpar o que caiu da sombra, com pincel de pó mesmo. Aí pra parte inferior dos olhos eu utilizei o lápis de olhos marrom. Então eu apliquei em toda a linha d'água, descendo um pouquinho. A mãe tem um pouco de aflição com o produto de passar lápis nos olhos, então tive que fazer com bastante cuidado. E para selar esse lápis eu utilizei o mesmo marrom, aquele marrom mais escuro que eu usei na parte superior. Selei esse lápis embaixo. Para finalizar os olhos, utilizei a máscara de cílios da Define. É uma coisa também que a mãe não tem costume de utilizar, é a máscara de cílios, já faz muito tempo que ela não usa. Então tive que aplicar com cuidado também para não irritar os olhos dela. Mas foi mais tranquilo, foi mais fácil do que com o lápis. Então apliquei tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. E como eu e a mãe a gente fala muito, né, mesmo fazendo esse serviço que é mais cuidadoso, a gente não parava de falar. Então as duas matracas não calavam a boca. A gente aproveitou para colocar o papo em dia. O cílio aplicada, então eu fui para o blush. O escolhido foi o blush rosado. Então eu apliquei no rosto da mãe para dar uma cor de saúde para ela. Então apliquei nas maçãs do rosto. E eu tinha sujado também um pouquinho com a máscara de cílios, então eu fui limpar ali com cotonete depois de seca. Apliquei a bruma finalizadora para fixar essa make. Então apliquei e esperei secar. E logo em seguida eu vim com o iluminador, usei a cor radiante. Então eu apliquei sobre as maçãs do rosto, região do queixo, na boca e na ponta do nariz. Bem suave. Apliquei também abaixo das sobrancelhas, para aumentar mais esse espaço de pálpebra fixa. E apliquei também no cantinho interno dos olhos. Finalizando o iluminador, eu fui para o batom. E o batom que eu escolhi foi o batom da cor Mauve, é um batom em bala hidratante. E os lábios da mãe também tive um pouquinho mais de dificuldade para fazer, porque ela tem uns lábios bem finos e não tem esse arco do cupido bem desenhado. Então eu optei por fazer com um pincel de lábios. Então eu redesenhei a boca da mãe já com batom. Achei mais fácil e ficou bem mais bonito o acabamento. Tá legal? Legal. Tá gatosa. Tá gatosa. Agora, espera aí. Nossa, como eu estou bonita. Gostei. Olha que maquiagem legal. Gostou dos olhos, Muito a boca? bom. Olha, ficou bonita. Fiquei outra pessoa, hein? Não, eu só coloquei a beleza pra fora. E aí, mãe, o que você achou da maquiagem? Ai, muito linda. Gostei de ser maquiada por você. Ficou Ai, que linda. Espero que vocês também tenham gostado. Não esquece de deixar meu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!